Pessoal, vamos fazendo aí um porta-bobina de pesagem, aquelas bobinhas plásticas de pesar. É como tá vendo, a gente começa medindo aí o tamanho das peças aí, para cortar os quadradinhos, porque o suporte, o rolo de bobina é maior que o suportezinho que vai encaixar. Então não tem espaço de colar. A gente faz 4 pedacinhos assim, daí, aí parafusa primeiro um na tábua. Mede o tamanho da tábua, ficar do tamanho da bobina também, corta. Não mostrei cortando aqui, deu trabalho danado para cortar, mas eu cortei por fora. Parafusei aí a primeira pecinha. Aí, em seguida a gente mede a espessura se um parafuso dá para as duas. Aí como não deu, eu parafusei uma de cada vez na peça, na tábua. Parafusando aí. E a peça que a gente vai usar é um suporte de cortina. Dessas cortinas de plástico que vem para colocar em janela. A gente pega a outra, coloca por cima. Dá um trabalhinho para parafusar uma em cima da outra, porque eu estava sem a máquina de furar, de parafusar. Eu tive que fazer na mão mesmo. Vai dar um trabalho danado para fazer isso aí. A gente parafusa aí, uma em cima da outra. E faz a mesma coisa do outro lado. Aí esse é o tubo da bobina aí que está sem o saquinho que eu levei para medir. Aí eu coloquei os dois, com muita dificuldade, porque a máquina ajuda muito a parafusadeira. Sempre olhando se está encaixado certinho. Aí as duas estavam encaixadas certinho aí. Eu apertei bem apertado as duas. Uma sobre a outra. Testei se estava bom. Me deu uma canseira isso aí. Aí eu já coloquei os dois suportezinhos da cortina. Aí eu tô medindo para estar certinho. Um no rumo do outro para ficar certinho com o outro. Para não ficar um em cima e outro embaixo. Quando estiver na parede. Aí eu coloquei esse daí, medi. Aí marquei o lugarzinho com a chave de fenda mesmo. Marcar o lugar onde ficar o primeiro parafuso. Aí já, aí já vou colocar o parafuso no segundo buraco. Coloquei o parafuso aí no segundo buraco aí. E dá um trabalho também, porque ele tem que estar bem afastado, porque aquele bolo de bombina, da bobina, ela é bem pesadinho. Tem que colocar bem apertadinho aí, para não soltar quando estiver puxando os sacos para destacar. Aí da mesma forma, faz no outro, do outro lado. Aí a forma que ficou, o outro também está assim, colocado. E aí a forma que está quase pronta. Aí a gente pega um cano desse de água, aquele cano do branco, para ele não ficar meio que mole. Então ele é bem forte mesmo aquele cano. Corta um pedaço dele entre um gancho e outro, para ele ficar no meio. Corta. Aí depois cortar, a gente vai pegar um tubo daqueles tubos
da cortina mesmo, o original dela mesmo, que é esse daí. A gente corta ele certinho, deixando aquelas duas pontinhas para o acabamento, que a cortina mesmo tem. Ele parece um ferrozinho frágil, mas ele é bem resistente, viu? Esse daí vai encaixar dentro daquele branco que a gente cortou já. Por isso que aquele branco tem que ser menor. E esse daí. E depois que corta ele, encaixa dentro do outro. Aí leva para o lugar. Esse acabamentinho que eu falei que tem essa diferença. Aí vai lá, encaixa ali, certinho. E aí tá quase pronto. É a parte que vai ficar a bobina. Depois tem que dar um acabamentozinho branco nessas partes que ficou cortada aí. Aí pega a bobina, encaixa ali dentro. Encaixa lá no lugar. Coloca o acabamentozinho, né? Pra ficar bonitinho. Aí vai girando. Aí puxa, segura, destaca ela. Coloca o objeto dentro do saco e aí já tá no lugar. Já colocou, tirou. A balança fica embaixo. A gente vai abrir o saco, põe nesse caso aí a ração. E aí